Aquilo que o homem te compensa aqui ou te recompensa aqui, fica aqui. Mas aquilo que aqui você esperou ser recompensado e não foi, vai para o livro das obras. O que isso significa? Significa que quando o homem não faz aquilo que deveria fazer, Deus entra em cena. Que quando o homem não dá aquilo que deveria dar, Deus entra em cena. Que quando o homem não entra onde deveria entrar, Deus entra. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E eu não estou falando sobre o mais alto grau do cristianismo, não. Eu estou falando sobre justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra que Deus colocou na minha boca esta noite é essa: diga que eu sou um Deus de justiça. Diga que eu sou um Deus de balança fiel. Diga que eu sou um Deus que muitas vezes aquilo que te magoou, que não foi visto pelas pessoas pela maneira como você esperou que seria visto, você deveria entender que nisto aí morou uma oportunidade de Deus entrar. E aí, Camila, qual é a diferença de eu não ter sido recompensado segundo as minhas obras por quem deveria ter reconhecido o que eu fiz? É uma alegria isso. E por que é uma alegria, Camila? Eu tenho mágoa desse dia, dor desse dia, tristeza desse dia. Se eu fosse você, eu limpava o seu coração, porque a bênção do homem, ela é um reconhecimento momentâneo e transitório, mas a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dano e ela permanece para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus está dizendo: faltou abraço, faltou reconhecimento e faltou honra, porque o que eu tinha para a tua vida não era temporário, era um decreto. Então Deus permitiu até pessoas que não conseguiram se colocar na posição honesta, justa que deveriam, porque Deus iria usar essa lacuna para dizer: eu vou entrar aonde o homem não tinha gabarito para recompensar a altura aquilo que você fez. Eu não sei se você está entendendo. Se você não está entendendo, entenda agora. É noite de justiça e honra. Justiça e honra. Justiça e honra. Eu vou falar de novo. É noite de justiça e honra, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O rei não dormiu justamente naquela noite. E por que justamente naquela noite ele não dormiu? Porque era aquela noite, ou melhor, o dia anterior a essa noite, que um homem chamado Amã, um homem mau. Amã é um homem, ele é a personificação do mal. Eu costumo chamar Amã de casa vazia. Quem é casa vazia? É a casa que o diabo entra para personificar a sua vontade. Todo homem que não é preenchido de Deus é casa vazia para que Satanás entre. Ah não, Camila, mas eu não tenho nada com o diabo. Mas se você não tiver Deus na vida, o diabo tem com você. Porque Deus bate na porta, o diabo não bate, ele entra. A mãe é uma casa vazia. É alguém que Satanás tem liberdade para poder entrar e personificar as ações do mal que ele quer executar contra o povo de Deus. E ele era um grão-vice, um príncipe. Ele era um homem muito próximo do rei. Ele tinha acesso a áreas, a lugares e a pessoas que Mardoqueu não tinha. Mardoqueu obviamente é um homem muito bem relacionado. Como é que saberia-se de um registro aonde uma denúncia de uma conspiração, ou seja, algo em oculto, estava acontecendo? Então obviamente Mardoqueu também era um homem muito bem relacionado. Todavia ele não tinha o mesmo nível de acesso que esse real exigia. Que qualquer grão-vice que passasse por você fosse reconhecido por você com um cumprimento de reverência, uma inclinação leve de cabeça. E ocorria que qualquer pessoa fazia esse gesto simples. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Um gesto. Porém, gestos simples também carregam grandes significados. Por exemplo, na nossa rede social, curtir é um gesto simples. Com 2 cliques você coloca o coração em cima de uma publicação e você diz que curtiu aquilo. É um gesto simples, é ou não é? Mas quem já se escandalizou em ver o nome de alguém numa curtida que não deveria? Ah, tá fingindo costume você. Você olha, menina, fulano curtiu. Meu Deus. Então fulano não é como eu pensava, o negócio...
É um gesto simples. E todo mundo fazia isso. Só que o texto diz que quando Mardoqueu via Amã, e Amã estava passando pela entrada da porta do palácio, ali ele estava em humilhação, se curvando somente perante a Deus. Então ele vê Amã, e Amã não é reverenciado por Mardoqueu, porque Mardoqueu tem discernimento que Amã é a personificação do mal, e que ele influenciou o rei a estabelecer um decreto para destruir o povo de Deus. Olha para mim que eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Ao mal não se reverencia nem por educação. Não use educação para esconder a covardia da sua ausência de convicções cristãs. Mal não se reverencia. Ele é a personificação do mal. André, vem comigo. Quando eu ficar louca, entra na onda.